Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Olha, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Eu já errei e eu tenho certeza absoluta que você que está me ouvindo nesse instante também já errou. Mas eis que cabe aqui uma pergunta. Se você já errou, você foi capaz de se dar o perdão? Porque isso é fundamental para que você possa seguir a sua jornada e viver. Essa história é linda. Quando eu abri esse envelope, porque eu a recebi assim pelo correio mesmo, sabe? Quando eu abri esse envelope, que eu li essa carta, eu fiquei impressionado. Aprendi muita coisa com ela. E eu tenho certeza que você que vai ouvi-la também vai extrair muita coisa boa dela. Tá pronto, vou começar. Mas antes, pessoa, Deus a fez perfeita pessoa, te deu categoria, inteligência, expandiu teu cérebro. Você é privilegiada pela inteligência, te deu a paz, te deu a saúde. Deus está dizendo para você, você pode ser pessoa, o que você quiser. Ora, então seja gentil, porque a gentileza é fundamental e gera mais gentileza. Você não acha bonito quando você vê uma pessoa ajudando a outra? Você fala, nossa, que coisa linda, ó, a pessoa ajudando a outra. Por mais simples que seja a ajuda, ajude. E se sobrar gentileza, manda o seu valeu aqui pro canal. Ajuda tanto o canal, faz a gente crescer, prosperar, mas com amor, acima de tudo com amor. Vamos à história de hoje. Eu vinha no meu caminhão pensando na vida e naquele trecho eu não podia correr, estava longe. Eu estava longe. O caminhão não estava tão pesado assim. Eu levava só meia carroceria de carga, mas naquele trecho a estrada era chão batido. O Brasil é assim. O Brasil é assim, para quem não sabe, o caminhoneiro tem muitas estradas asfaltadas, mas há trechos de chão batido, e muitos ainda. E olha que aquele trecho não era dos piores não, mas sempre tinha uma costela de vaca. O calor lá fora, infernal, um sol para cada um. Até os calangos na beira da estrada estavam procurando uma sombrinha para fugir da fornalha. Era um calor escaldante naquela hora da tarde. Eu no caminhão, pensando na minha vida. Eu vinha pensando na minha vida. Aliás, eu nunca deixava de pensar no meu passado. Eu era um homem preso ao passado. Eu vinha no meu caminhão e adiante eu avistei um carro parado. O carro estava com o capô levantado, expelindo muito vapor pelo sistema de resfriamento. O carro tinha fervido. Um homem fez sinal para eu parar. A camisa dele estava totalmente colada ao corpo, quer dizer, colada à barriga, que era proeminente. O homem esbaforido devido ao suor e enxugava a testa com um lenço todo amarfanhado. Eu pensei, por que o sujeito numa situação dessa não tira pelo menos a camisa, né? Quando eu parei e foi logo depois do carro levantando poeira da terra ressequida, eu vi que o homem não estava só, não estava sozinho. Uma mulher gordinha, baixinha, saiu apressada do mato, puxando o vestido para baixo.
segurando uma sombrinha para se esconder do sol e um saco plástico transparente que continha um rolo de papel higiênico que estava pela metade. Provavelmente ela tinha ido fazer xixi. Ela só estava um pouco suada, o homem estava mais. Ela estava, mulher é mulher, né? Ela estava um pouco suada, pelo menos até onde dava para eu ver uma mancha de suor sobre cada axila e gotículas de água entre o lábio superior e o nariz que era afilado. A parte de trás do pescoço também estava suada, embora o cabelo estivesse amarrado com um rabo de cavalo. No mato, provavelmente, não dava para segurar a sombrinha enquanto ela se desapertava. Boa tarde, falou o senhor. Tarde, eu respondi. O senhor pode nos levar até mais adiante? Eu estou indo para Barro Grande. Não entendi. Não, estou indo para perdão, é que estou meio engasgado aqui de tanto calor. Eu estou indo para Barro Branco. Ah, Barro Branco. Claro, pode subir. Esses carros deixam a gente na pior hora, não é mesmo? O calor que está fazendo não é mole, não. O homem subiu no caminhão, mas pensou melhor e desceu para ajudar a mulher a entrar primeiro. Então, deu-se conta que ele não tinha fechado o carro dele e na pressa tinha deixado tudo para trás. Coitado. Agora sim, no veículo ele pegou uma maleta, uma gravata com o laço folgado que ele enfiou assim pela cabeça, também um paletó e uma bolsinha de mão de mulher. Arriou o capô do carro, desceu o capô do carro e trancou o carro. Voltou pro caminhão. E eu falei para ele: calma, meu senhor, eu não tô com tanta pressa assim, não. Vê direito se o senhor pegou tudo do carro. Ah, perdão, viu? Ah, sim, obrigado. Mas agora eu já peguei tudo. Subiu novamente no caminhão, pediu desculpas e se apresentou como Adão. Era o nome dele, Adão. A mulher, a sua esposa, era Alice. Depois que o caminhão voltou a rodar, que entrou um vento, ele respirou melhor e falou que ele era pastor de uma igreja dessas que existem por aí. E estava indo a Barro Branco, onde pregaria naquela noite. Eu dei boas-vindas a ele e para dona Alice e me apresentei também. O meu nome é Osvaldo, mas eu sou conhecido no trecho como Vado. E é sempre bom ter companhia, apesar do estreito da boleia, ainda mais com esse calor terrível que está fazendo. O que, aliás, faz sempre por aqui, né? Por essas bandas. É verdade, disse a mulher, chegando-se para mais perto do marido, tentando não encostar em mim. Ela estava tendo esse cuidado, coitada. Não tarda, vai cair uma água daquelas, falou o pastor Adão. E eu respondi: tá precisando mesmo, né? A terra tá ressecada. Quando chegarmos a Barro Branco, eu vou pedir ao mecânico da oficina ao lado da igreja para vir buscar o carro com o reboque. Ele, na certa, vai cobrar barato, porque ele é um dos fiéis da igreja, disse o pastor, não para mim, mas para a mulher. Diacho de carro, tem que dar um jeito de trocar o abençoado. O pastor falou assim: eu tenho que dar um jeito de trocar o abençoado. Foi aí que eu falei: olha, o carro deixou o senhor na mão e o senhor está chamando o carro de abençoado? O pastor riu e ensinou: o seu Vado, é que nós nunca podemos reclamar de nada, sabe, seu Vado? Porque em tudo que a gente faz, seu Vado, ou tudo que acontece com a gente, seu Vado, tem um propósito de Deus. Não, pastor, essa não. Não vá me querer convencer agora que Deus
que quebrou o seu carro. Deus queria que o seu carro quebrasse. O pastor riu de novo. O pastor riu de novo e falou que o carro quebrasse. Não, o senhor não queria, mas ele tinha um propósito com isso. Que eu não chegasse exatamente no horário que eu chegaria a Barro Branco, por exemplo, ou que eu me encontrasse com você, Vado, que eu te conhecesse. Bom, por esse aspecto pode ser. Deixamos de nos falar uns instantes. Eu acho que eu refletia sobre o que ele dissera e pensava no que eu falaria depois, né? E ele, o pastor, com certeza estava pensando naquilo que ele iria pregar naquela noite. Tanto é prova, e isso está provado, porque o pastor em seguida falou: ô Vado, você sabe, rapaz, que eu não tinha uma palavra para pregar hoje, né? Mas o seu gesto, Vado, de ter parado para me dar uma carona, me inspirou, rapaz. Eu vou pregar na igreja sobre o bom samaritano. Você conhece essa palavra? Pastor, eu vou ser sincero pro senhor, eu já escutei falar de bom samaritano, sim, mas eu não lembro direito, não. Então eu vou ler esse trechinho para você aqui, Vado. Ó, escuta. Tô escutando, pastor. Então, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O Jesus olhou para ele e respondeu: o que está escrito na lei, perguntando, né? Não foi assim afirmando. O que está escrito na lei? A pergunta de Jesus foi a resposta. E aí Jesus perguntou mais: como você a lê? E o homem respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. É assim que está escrito na lei, Jesus. Então disse Jesus: pronto, você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá eternamente. Mas o homem, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: mas peraí, Jesus, e quem é o meu próximo? Peguei o senhor agora, né? E quem é, Jesus, o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: escuta essa parábola que eu vou te contar. O homem falou: tá, eu tô prestando atenção, pode falar, Jesus. E Jesus começou: certa vez um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando ele caiu na mão de assaltantes. Os assaltantes tiraram as roupas do homem, espancaram o homem e machucaram o homem e se foram, deixaram o homem quase morto. O homem estava quase desfalecido de tanto que ele apanhou dos assaltantes. Aí aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. O sacerdote viu o homem e passou para o outro lado, inclusive até desviou do homem. Vinha vindo e falou: ixi, tem um cara caído ali, deixa eu desviar. O sacerdote desviou. E aí depois vinha um levita, e quando ele chegou no mesmo lugar, viu o homem, ele fez a mesma coisa. Falou: ih, tem um cara caído ali, deixa eu dar uma desviada. E desviou. Mas vinha um samaritano, chegou onde estava o homem ferido, e quando o viu, teve piedade do homem. Ele não desviou, não. Pelo contrário, ele se aproximou, foi lá, passou uma faixa nos ferimentos, derramou nas faixas vinho e óleo. Ele tinha ali vinho e óleo. Ele derramou para umidificar, para não deixar aquilo ressecar. Depois ele colocou o homem em cima do próprio cavalo com o qual ele vinha, colocou em cima do animal que ele vinha, e levou o homem para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, ele deu 2 denários. 2 denários era o dinheiro da época.
Ele pegou e deu 2 denários ao hospedeiro e falou: ó, cuida desse homem, cuida, porque quando eu voltar eu vou pagar toda a despesa que você tiver com ele, mas cuida dele, não deixa de cuidar dele. Então eu pergunto, senhor Vado, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Eu estou fazendo essa pergunta para o senhor porque foi a pergunta que Jesus fez para o homem que o questionava. Eu olhei assim para o pastor e obviamente eu dei a mesma resposta do homem que questionou Jesus. O próximo foi o que cuidou dele, né? É isso, foi o que respondeu o homem a Jesus, a mesma coisa, aquele que teve misericórdia dele. E respondeu o homem perito na lei. Então Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo. Vai e faça a mesma coisa. Caramba, gostei da maneira como o pastor Adão me contou a história. E ele ainda acrescentou: entendeu, Vado? Acho que sim, né, pastor? Acho que eu entendi. Então, antes de você parar o seu caminhão, já haviam passado por mim 2 outros carros, mas nenhum parou. Desviaram do meu carro e seguiram a estrada me jogando poeira em cima. Nenhum parou. Você foi diferente, Vado. Você foi diferente, você se preocupou comigo. E eu acho que você nem tinha visto a minha mulher ainda, que ela tinha corrido pro mato, mas mesmo assim você parou. Me tranquilizou e até me dando essa carona. Então, Vado, você é o bom samaritano. Você é um homem bom, Vado. Nossa, pastor. Nossa, eu tô até emocionado. Eu nunca pensei que eu fosse isso. Faz 3 dias que eu saí de um lugar onde uma pessoa me mandou pro inferno e que eu era o pior homem da face da terra. E agora o senhor vem e me fala isso, Vado, digo com verdade, com toda a verdade que eu levo no meu coração. E essa pessoa que lhe disse isso, Vado, o fez na hora de alguma raiva, na hora de alguma revolta. Mas você está muito distante de ser o pior homem da face da terra. Você é um homem bom, Vado. Você já errou, Vado, como eu já errei. Você já errou. Mas você é um homem bom, Vado. Jesus está pedindo para eu te falar que Ele te ama, Vado. Que você é um homem bom. E assim está sendo para mim e para minha mulher nessa tarde. O bom samaritano, Vado. É o que você é. Entendeu? Jesus está pedindo para eu falar que você é um homem bom e que Ele te ama. Nossa, nessa hora o pastor Adão falou, ele falou com tanta verdade e emoção na voz, que as lágrimas caíram dos meus olhos. Ele e Dona Alice viram, eu estava chorando. Foi quando ele falou: Vado, escuta, olha, daqui até o Barro Branco ainda tem chão e um bom tempo de viagem. Sinto que talvez você queira se abrir. Se realmente você quiser se abrir, pode falar. Eu estou pronto para te ouvir. E quando eu digo que eu estou pronto, a Alice é minha mulher também. Meu Deus, era tudo que eu precisava escutar, sabe, naquela hora. Eu olhei para aquele homem desconhecido, acompanhado da sua mulher, e de repente eu senti que aquele homem era de fato um representante de Deus. Ele era. E eu resolvi me abrir. Eu resolvi me abrir com ele. Pastor Adão, fala, Vado.
Olha, o que eu vou contar para o senhor, eu não tenho coragem de falar com ninguém, porque me é tudo tão dolorido ainda. Isso ainda me machuca tanto, pastor. Mas alguma coisa nesse momento me inspira em falar com o senhor agora. Fala, Vado. Fala. Essa inspiração não vem de mim, vem de Jesus, Vado. Pode falar. Ô, pastor, eu já fui casado. E meu casamento não deu certo, não, pastor. Acho que por total imaturidade. Eu me casei, eu tinha só 19 anos. Eu tinha 19 anos e eu já era caminhoneiro. Eu conhecia, pastor, mulheres por cada cidade onde eu passava. E considerava-me solteiro só porque eu estava longe da minha mulher. E aí eu saía namorando. O senhor sabe que isso não pode dar certo? E eu acabava gastando muito, não sobrava dinheiro suficiente para minha casa. E sempre tem uma fofoca aqui, outra acolá. Eram muitas brigas na minha casa com a minha jovem esposa. Até o dia que uma das namoradas foi no meu portão fazer escândalo e o casamento não resistiu. Olha, pastor Adão, ainda bem que nós não tivemos filhos. E aos 24 anos, pastor, eu já estava separado. E quando eu me separei, aí que eu caí na vida de vez, pastor. Pra você ter uma ideia, eu cheguei a manter 3 namoradas ao mesmo tempo. E quando eu mantinha essas 3 namoradas, uma delas, a que eu mais gostava, engravidou. Ela engravidou e eu fiquei feliz, porque eu queria mesmo ter um filho, pastor. Eu tinha 28 anos quando nasceu uma menina, Aline, a menina mais linda desse mundo, pastor. Aline, eu fiquei apaixonado, empolgado com a minha menina Aline. Aline, foi eu quem escolhi o nome para ela. Foi por causa daquela música? É. A original, né? A cantada em francês. Foi por causa da música. Mandei pintar o nome da minha menina no para-choque do meu caminhão. Eu escrevi assim: Aline minha vida. Coloquei no para-choque do caminhão: Aline minha vida. Tudo que eu fazia, pastor, era pensando na minha menina. A festa do primeiro aninho dela foi a coisa mais linda do mundo. Eu gastei, pastor. Ganhava bem com o caminhão. Sempre fui dono do caminhão. Eu gastei, eu fazia questão que a minha menina tivesse tudo e de tudo. Aí quando ela completou 6 aninhos, eu já tinha visto, sabe? Eu viajo esse Brasil todo. Eu tinha visto num lugar no Paraná, num sítio, um criador de pôneis. Ele tinha cada pônei, um pônei mais bonito que o outro. E tinha lá um branquinho que eu pedi para ele reservar. Mas o pônei tinha aquela crina, sabe, pastor? O pônei é aquele cavalinho pequeno. Isso! O pônei é aquele cavalinho pequeno. E esse era branquinho, tinha aquela crina comprida, a coisa mais linda. A coisa mais linda eu pedi para ele reservar. Então quando a Aline fez 6 anos, fui lá na cidade do Paraná e coloquei esse pônei em cima do caminhão, na carroceria, e eu levei para a Aline de presente. Lá mesmo no Paraná eu comprei um arreio pro pônei. Nossa, e ela ficou toda feliz com o presente. No momento em que montei ali no pôneizinho, porque eu tava arreadinho, né? Eu peguei ela assim no colo e coloquei em cima do pôneizinho. Eu comecei a fotografar. Nesse momento que eu tava fotografando a Aline em cima do pônei, eu vi que a mãe dela começou a chorar. Mas começou a chorar muito, sabe, pastor? Não era pouco, não. Começou a chorar feito uma criança, muito. E vi que era alguma coisa séria.
Quando eu vi que era sério, eu deixei a Aline ali, brincando com um pônei, acompanhada dos priminhos, e eu fui conversar com a mãe dela. Por que ela estava chorando tanto? E foi aí, pastor, que a mãe dela me fez aquela revelação. A Aline não era minha filha, pastor. Como assim? Eu perguntei. Não. Ela já não suportava mais o peso de consciência. O pai da Aline era outro homem. Não eu. Era outro. Pastor, nossa, aquela revelação para mim foi dura demais, pastor. Aquilo me destruiu por dentro, pastor. Aquilo causou em mim um efeito tão devastador. E olha que eu não era mais nenhum menino na época, não. Eu já era um homem de 35 anos, mas ainda assim, pastor, se abriu um buraco aqui, ó, no meu peito, na minha alma. Se abriu um buraco. Eu me sentia traído. Eu me sentia traído pela família dela inteira. Sim, era como se a família dela inteira tivesse tramado aquilo contra mim. Eu me sentia traído. E aí foi que eu cometi o pior dos pecados da minha vida, o pior dos erros da minha vida. Chame como o senhor quiser, pastor. E a dona Alice que está aqui também. Para mim, era como se a Aline, que estava então com 6 aninhos, era como se a Aline também tivesse me traído. Eu me senti tão humilhado, mas eu me senti tão humilhado que eu tive uma atitude da qual eu me envergonho pro resto da minha vida. Sabe o que eu fiz, pastor? Eu voltei onde estava a Aline, tirei ela com raiva de cima do pônei. Fiz isso com raiva. Tirei ela de cima do pônei. Pedi ajuda para uns vizinhos. Joguei o animal de volta na carroceria do caminhão e levei o bicho embora. E a Aline ficou chorando sem entender o que estava acontecendo. Não satisfeito, eu ainda mandei apagar o nome dela do para-choque do caminhão. Eu queria matar a Aline, matei. Naquele momento eu matei a Aline dentro de mim, entendeu? Entendi. Eu matei a Aline dentro de mim. Depois eu dei um jeito de carregar o caminhão para sair em viagem. E quis fazer uma viagem longa, fui a Belém. Estando lá em Belém, seu Reinaldo, o avô da Aline, ele conseguiu me localizar. Falou comigo ao telefone, relatando que a menina ficou doente, a Aline ficou doente. Chorava, sentindo a minha falta, a falta do pônei, a falta de tudo. E eu ainda sem cabeça respondi para o seu Reinaldo, o avô dela. Respondi para ele: ora, que ela pedisse ao pai dela. Manda ela pedir para o verdadeiro pai dela. Ainda maltratei o senhor, o avô da Aline. Mas depois, quando eu voltei à minha base, à nossa cidade, eu fui procurado novamente, porque a situação da Aline havia se agravado muito. Ela tinha adquirido uma febre muito alta, debilitou o organismo dela e os pulmões foram atingidos por pneumonia dupla. Quando me disseram que o caso da Aline era grave, de vida ou de morte, pastor, quando me disseram, olha, ela tá para morrer, a menina, a ficha caiu. A ficha caiu, pastor. Corri por um hospital, mas ela estava ligada em aparelhos numa UTI, estava entubada. Eu pedia perdão para ela naquele hospital. Eu vou te levar o pônei de volta.
Aline, escuta, eu vou te levar o pônei de volta. Aline, você está me ouvindo? Eu vou te levar o pônei de volta. Mas, pastor Adão, era tarde demais. Aline não resistiu ao agravamento da doença. Uma pneumonia inexplicável e implacável, pastor. O senhor acredita que ela morreu? Nossa. Ela faleceu, sim. E aí, pastor, eu fiquei com todo o sentimento de culpa. Faz 18 anos. Faz 18 anos. E eu nunca mais me perdoei. Hoje eu tenho 53 anos. 53 anos e eu nunca mais fui feliz. Porque eu tenho comigo que Deus nunca vai me perdoar. Nunca. Tanto que isso me impede de viver. Eu não consigo mais amar ninguém. Entende, pastor? Eu não consigo ser feliz porque eu não consigo amar ninguém mais. Então, tenho uma mulher maravilhosa que eu conheci quando eu fiz 50 anos. Faz 3 anos que essa mulher tenta se aproximar de mim. Não é se aproximar de mim para namorarmos, porque nós namoramos, mas ela quer se aproximar de mim, da pessoa, do meu coração, mas está fechado. Ela quer me amar e eu não permito. Ela quer ser amada e eu não permito, porque eu me proíbo de ser feliz. Entende, pastor? Foi essa mulher que perdeu a cabeça depois de tantas tentativas e me mandou para o inferno faz 3 dias. E falou que eu sou o pior homem da terra porque eu sou frio. E ela falou: um homem frio não serve para viver. E eu acho que eu não sirvo mesmo, pastor. Porque eu não consigo amar e nem ser amado. Esse é o meu drama. Nossa, eu não tinha coragem de falar disso com ninguém. E hoje eu falei com o senhor, pastor, e com a dona Alice que está aqui. Falei. Pastor Adão me ouviu muito atentamente com a sua esposa, dona Alice. A dona Alice chegou até a chorar diante do meu relato. Foi quando ele, o pastor, me pediu: escuta, Vado, você tem que seguir viagem ou você pode parar um pouco em Barro Branco? Olha, pastor, até que eu tô adiantado. Eu tô apenas com a metade da carroceria carregada e a carga seca. Pode esperar. Sim, é que eu quero lhe pedir que, por favor, você vá hoje ao meu culto. Eu ia pregar sobre o bom samaritano, pensando em você, mas agora eu sinto que eu terei que dar um outro rumo à minha pregação. E desde já eu estou orando a Deus, junto com a Alice, para que Deus converse com você essa noite, sabe, Vado? Deus? O senhor acha que ele vai perder tempo comigo? Alice, minha mulher, também está em oração e ela é forte na oração. Essa mulher aqui é muito forte na oração. Mas o fundamental seria você ir ao culto. Você pode ir? Ô, pastor, eu nunca fui. Vai ser a primeira vez. Mas eu vou. Eu vou sim. Barro Branco, a 500 metros.
Eu deixei o pastor na igreja, devia ser umas 5 horas da tarde. Fui até uma pensão, tomei um banho, comi alguma coisa e às 7 da noite eu estava na igreja. Era a primeira vez que eu entrava numa igreja evangélica. O pastor Adão começou a sua pregação. Foi quando ele falou: olha, igreja, eu e Alice oramos muito em busca da palavra dessa noite. E Deus, que jamais me deixou sem resposta, pede para que eu fale sobre o melhor remédio para a saúde do mundo. Para a saúde de uma maneira geral, mas principalmente a saúde emocional. O melhor remédio do mundo é o perdão. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. O perdão é o melhor remédio do mundo para a saúde. O perdão, ele é a asepsia da alma, ou seja, limpa a alma, lava a alma, faz asepsia, quer dizer, mata qualquer bichinho que esteja na alma, qualquer bichinho, bactéria, fungo, vírus, qualquer um. Ele faz a faxina da mente. O perdão faz a faxina da mente, ele limpa o cérebro de todas as sujeiras. O perdão é a alforria do coração. Alforria é liberdade. No tempo da escravatura, houve a alforria dos escravos. Alforria é uma palavra rica, porque ela se parece com alegria, e mas é mais do que alegria, é a liberdade que se sente, ou a alegria que se sente quando se está liberto. A alforria do coração é a liberdade do coração. O perdão é a cura das emoções, a cura de todas as emoções. Como é que você vai conseguir amar uma pessoa se a tua emoção está doente? Então o perdão é fundamental para curar as emoções de todos os males. Perdoar, Deus me fala agora, e essa noite eu quero que você escuta e coloque no teu coração. Perdoar é lembrar, sim, mas sem sentir dor. Você percebe que diferença tem nisso? Tem gente que diz que perdoar é esquecer. Não é. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar, sim, é lembrar, mas sem sentir a dor ao lembrar. Perdoar é zerar a conta, é riscar a caderneta. Eu me lembro que quando a minha mãe fazia compra num armazém, o seu Moacir ia anotando tudo numa caderneta, marcando tudo que minha mãe devia. Aquele tempo era assim. E quando a minha mãe pegava o salário do meu pai, que ela ia pagar lá no senhor do armazém, aí ele riscava, ele colocava um X, ele riscava a caderneta e disse: pronto, zerei a conta. Zerei a conta. A minha mãe dava um sorriso. Ai, que bom. Está zerada a conta? Está zerada a conta. Perdoar é isso, é zerar a conta, é não cobrar mais a dívida, é colocar um X em cima da dívida, dizer: ó, zerei a conta, está zerada a conta. O perdão é um ato de misericórdia, é manifestação da graça, é um ato de misericórdia, é a manifestação da graça. Como é rico dizer isso. O perdão é absolutamente necessário.
Porque nós não somos perfeitos. Não viemos de uma família perfeita. Não temos um casamento perfeito. Não temos filhos perfeitos. E nem frequentamos uma igreja perfeita. Consequentemente, nós temos queixas uns dos outros. Na verdade, nós decepcionamos as pessoas. E as pessoas nos decepcionam. Porque nós não somos perfeitos, nossas fraquezas transpiram em nossas palavras e em nossas atitudes. Não é por acaso que Paulo disse: suportai-vos uns aos outros. Que palavra bem pensada, Paulo. Como era sábio Paulo. Escute, eu vou repetir: suportai-vos uns aos outros. O único jeito de convivermos é suportando-nos. Alice me suporta porque eu sou um marido chato, às vezes. E eu suporto Alice, minha mulher, porque de vez em quando ela erra também. Mas nós nos suportamos porque nós nos amamos. O único jeito de convivermos é suportando um ao outro. Eu vou dizer uma coisa: diz que tinham 2 fazendeiros. Um vivia do lado do outro. Um dos fazendeiros provocou uma contenda, alegando que o limite da propriedade do vizinho estava 2 pés adiante. A cerca estava 2 pés dentro das terras dele. E eles brigaram por causa disso durante muitos anos, mas uma vida inteira. Mas não conseguiram uma remarcação da linha divisória. Como isso se deu, eles nunca se reconciliaram. Os 2 fazendeiros eram brigados. Um não falava com o outro. Não falo. 2 pés da cerca dele estão dentro das minhas terras. Eu não falo com ele e ele não fala comigo. Finalmente, um dos fazendeiros vendeu sua propriedade e mudou-se. O novo proprietário saiu a passeio para ver se encontrava o vizinho. E avistando o vizinho, o antigo vizinho, né? O antigo fazendeiro, falou para ele: ô vizinho, tudo bem? Sou o novo dono aqui, o proprietário. Vou dizer uma coisa pro senhor: a linha divisória do seu terreno está avançada 2 pés para dentro do meu terreno, e eu queria fazer uma alteração. Aí o novo vizinho falou: vou fazer a seguinte alteração: ao invés do senhor ficar com 2 pés para dentro das minhas terras, eu vou colocar 3 pés pro senhor. O senhor não fica com 2 não, fica com 3. Fica com 3 pro meu lado. O velho fazendeiro tirou o chapéu com sua cabeça, ficou atônito, mas não deu demonstração disso. E aí ele falou pro novo vizinho: faz o seguinte então, o senhor não precisa fazer isso não. Eu vou voltar um pé para dentro da minha cerca. Eu acho que fica bom, né? Fica bom, eu faço um pé para dentro da minha cerca. Fica bom, fica resolvido. Bastou um gesto de grandeza de um lado, de compreensão e de amor. Um fazendeiro fez pelo outro. Faça você por alguém isso hoje. Dê um fim a essa contenda. Dá um fim nessa contenda. Muda a tua cerca. Muda a tua cerca. O que custa? Põe um pé da cerca mais dentro das suas terras. O que isso vai te representar? Paz. Isso vai te trazer paz, alegria. Mas veja bem, poderia simplesmente não existir o outro fazendeiro.
então seria necessário que você fizesse com você mesmo. Mudar a sua cerca a um pé para o seu lado, porque do outro lado sabe quem é que está? Deus. O outro fazendeiro é Deus. A tua cerca está avançando o terreno de Deus 2 pés. E Deus está dizendo para você nessa noite: já encontrei uma solução. Ao invés de você andar e avançar 2 pés dentro das minhas terras, avance 3. Avance 3 pés. Porque Deus já lhe perdoou. E Ele já lhe disse: olha, você avançou a sua cerca 2 pés para o meu lado, e eu já tenho uma solução para você essa noite. Eu vou avançar sua cerca 3 pés para o meu lado. E eu então lhes digo: não pode haver sinal de perdão maior que esse. Hoje é o dia de mexer nessa cerca que está no seu coração. Deus já mudou tudo para você. Deus já mudou tudo para você. Se você puder me ouvir, e você está ouvindo, porque você está aqui hoje, esse é o meu conselho: perdoe a única pessoa que pode te salvar e que será sempre a mais importante da sua vida. Você, pessoa, se perdoe e siga com Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu estava chorando. Eu estava chorando porque Deus me tocou tão profundamente naquela noite. Eu que já tinha comido alguma coisa, ainda convidei o pastor e a dona Alice para um lanche. E lá mesmo da lanchonete eu liguei para minha namorada, a mulher que tinha me mandado para o inferno, dizendo que eu tinha ido para o paraíso sem querer, que eu havia me encontrado com Jesus sem querer, e que eu estava ligando para ela para dizer: eu te amo, eu te amo, e eu quero assumir você com os seus 3 filhos. Ela tinha 3 filhos, viúva, mãe de 3 filhos. Eu quero assumir você, eu quero formar um lar com você, com os seus 3 filhos. E não digam que seja coincidência, mas uma das filhas dela se chamava Aline. Quer dizer, se chama Aline. E era mais velha. Tinha 15 anos. Ao lado dessa mulher, cujo nome é Iris, é que eu vivo e sou feliz. Mas sempre que eu ando pelo norte do Brasil, hoje asfaltaram a estrada lá, tá tudo asfaltadinho. Eu faço a questão de passar lá em Barro Branco, no norte desse país. Eu vou até Barro Branco, que até hoje não virou município, mas é um lugarejo que eu amo. E eu passo na igreja. Deus é a graça, porque Deus é a graça. Eu volto lá para dar um abraço no pastor Adão, na dona Alice, nos filhos deles. Ele trocou de carro. Ele anotou para mim, e eu tenho dentro do caminhão comigo. E sempre que quer me bater alguma crise, eu leio Filipenses 2:3.
É o capítulo 2, versículo 3. Filipenses. Foi o pastor Adão que anotou para mim e eu ando com ele. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso está em Filipenses. Aí o pastor acrescentou: só assim se pode ser feliz. Quer que eu repita? Vou repetir. Está em Filipenses 2:3. Quando vai me bater uma crise eu leio e me faz um bem na hora. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso está em Filipenses. Aí o pastor acrescentou: só assim se é feliz. E Paulo nos ensina: suportando-vos uns aos outros. Hoje eu aprendi a me suportar. É difícil, mas eu aprendi. Resolvi te escrever. Espero que, embora longa, minha carta vá ao ar. Porque, quem sabe, hoje eu esteja dando carona a alguém que entrou comigo na boleia desse caminhão e vai dizer no comentário: olha, Vado, a tua carta me ensinou alguma coisa. É isso que eu quero, sabe? Eu vou ler ao lado da Iris, a minha companheira. E tem um detalhe. O pessoal sempre me pergunta: de fato ficou provado que a menina lá, a Aline, não era mesmo a sua filha? Não, ela não era mesmo minha filha. Eu sou um homem estéril. Foi por isso que de mim, do meu esperma, nunca resultou nenhum óvulo fecundado. Nunca. Mas eu tive e tenho os meus filhos ao longo dessa vida. Quero ler ao lado da Iris o teu comentário. Manda, Vado. Você está na boleia do caminhão. Você viajou comigo dentro da boleia do caminhão. A minha história te ensinou alguma coisa? Te passou alguma coisa? Te fez melhor? Eu não sou pregador. Pregador é o pastor Adão. A mulher dele, que tem uma força de oração muito grande, Dona Alice. Mas a minha história te ajudou? É o que eu preciso saber. Curta, dá o seu joinha, se inscreve aqui no canal, por favor, se inscreva. E se puder, manda um valeu para esse amigo que é o Paulinho Boa Pessoa.